Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletrocardiograma. Então, como eu disse, hoje a aula vai ser sobre as bradicardias e bradiarritmias. É um tema complementar bastante importante e que tem uma série de avaliações, né, diferentes para a gente discutir um pouquinho hoje. Então, eu sou a Bruna Franco Nogueira Topa, sou cardiologista e ecocardiografista fetal e congênitas da Cardioped Brasil. Eu sou responsável pelo serviço de cardiopatias congênitas dos adolescentes e adultos do serviço. Vamos falar hoje sobre as bradicardias, né? As bradicardias nada mais são do que a manifestação, né, de um ritmo cardíaco com frequência cardíaca abaixo do valor de referência da normalidade para cada idade. Então, aqui eu trouxe a tabela de Davignon para cada idade, né, a faixa etária pediátrica, mostrando para vocês, de acordo com a idade, nós temos uma frequência cardíaca esperada, né? Então, se a frequência está abaixo disso, estamos diante de uma bradicardia. Essa tabela simplificada também é trazida nessa pequena tabela, né, a partir da faixa etária. Então, tem a frequência cardíaca média e a variação da frequência. E ela é uma tabela derivada dessa daqui, né, da tabela do Davignon. E adultos, nós consideramos uma bradicardia uma frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto. É importante trazer o conceito de pausas, né, que serão melhor delineadas no decorrer da aula, mas pausas consistem, né, na ausência de onda P e de complexo QRS em um intervalo superior a 1,5 segundo, né, com importância clínica quando é maior que 2 segundos. Ela pode estar relacionada a diversos cenários, como parada sinusal, uma extrasístole atrial não conduzida, um bloqueio sinoatrial, bloqueio atrioventricular. Nós vamos ver todos esses exemplos, tá bom? Então, delineando aqui a discussão, né, baseado no seguinte conceito, né, o eletro nós sabemos que ele é a representação de eventos eletromecânicos do coração, né, o eletro de superfície. E essas alterações das bradicardias, elas passam desde distúrbios na formação do impulso, né, então se eu tenho uma doença do nó sinusal, uma interferência medicamentosa, um impulso com problemas na sua formação ou na sua condução. Então, é um rápido delineamento, né? Claro que vão ser discussões mais objetivas, né? Sobre arritmia sinusal, outros contextos clínicos que cursam com bradicardia, bradicardia sinusal, parada sinusal, bloqueio sinoatrial, bloqueio interatrial, ritmos de escape, dissociação isorrítmica, fibrilação atrial de baixa resposta ventricular, síndrome Brad-Tach e bloqueios atrioventriculares. Então, é quando a gente pensa que bradicardias consistem, né, em situações clínicas mais delimitadas, né, uma bradicardia sinusal ou bloqueios, tudo isso enquadra nas bradicardias e bradiarritmias, e são conceitos bem importantes, muitos deles não são frequentemente discutidos, tá? Então vamos começar pela arritmia sinusal, né, geralmente fisiológica. Ela é relacionada ao sistema nervoso autônomo. Então, geralmente, ela ocorre fisiologicamente devido a alterações na pressão intratorácica e a variação resultante do tônus vagal, geralmente ao longo do ciclo respiratório. Então, eu vou ver uma variação dos intervalos PP, né, entre 160 milissegundos e 220 milissegundos, então o intervalo entre as ondas P's, essa variação do intervalo entre elas, né, durante um ritmo sinusal. A variação fásica, a gente fala, né, em uma arritmia sinusal fásica, quando ela é relacionada com a respiração. É bem comum na criança, adolescente, e a não fásica é quando não tem essa relação com a respiração. Essa variação, então eu tenho esse intervalo PP, é diferente deste intervalo PP. E geralmente essa diferença entre eles fica nessa faixa, tá? Entre 160 e 220 milissegundos. Exemplificando, né? Aqui o paciente inspirando, ativando, né? Fazendo toda aquele aumento da pressão intratorácica na inspiração, aumentando o retorno venoso e também agindo sobre o sistema nervoso autônomo. Aqui a frequência cardíaca aumenta, né? Então aqui nós vemos a frequência cardíaca de 86 batimentos por minuto e na expiração essa frequência cardíaca cai. Então essa é a variação, né? A arritmia sinusal fásica.
É importante citar aqui, né, até a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre análise e emissão dos laudos eletrocardiográficos, né, de 2022, ela traz essa ressalva aqui, esse adendo, falando sobre outras bradicardias, né. Nas crianças, né, nos neonatos e em adolescentes, pode acontecer um prolongamento súbito do intervalo PP, e não daquela forma, né, algo mais progressivo, um incremento mais visível no eletro, pode acontecer também de forma súbita. E ela também está relacionada à mudança do tônus vagal, um aumento do tônus vagal. E algumas vezes, inclusive, ela pode até ser sucedida por um batimento de escape, supraventricular ou ventricular, tá? Então isso aqui é importante saber que existe também essa manifestação. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre outras causas de bradicardias secundárias, né? Como a hipotermia, né? São situações clínicas que cursam com bradicardia, que é importante a gente saber que existe para poder interpretar diante de uma situação. A hipotermia é bem raro, né, na prática clínica, mas aqui a gente vê um eletro, esses eletros aqui mais espalhados, tá? Eles estão a 50 milímetros por segundo, a velocidade dobrada do papel. Então, eu vejo o eletro mais aberto, mais espalhado aqui, não sempre atentar para a velocidade do papel, mas é porque é uma maneira que esse site encontrou, né, esse material encontrou, de ficar mais evidente cada segmento do eletrocardiograma. Então, na hipotermia, pode cursar com a bradicardia e cursar com essas ondas J, né, de Osborn. A onda de Osborn, ele faz como se fosse um entalhe, né, uma segunda onda aqui, um R' no complexo QRS e um alargamento do intervalo QT. Isso acontece na hipotermia. Uma outra situação clínica importante de citar é o hipotiroidismo, né? Esse artigo aqui é relativamente antigo, de 2002, que ele fala sobre as alterações cardiovasculares nas doenças tiroidianas. A bradicardia sinusal, um aumento do intervalo QT, um achatamento ou inversão da onda T, associada a uma baixa voltagem difusa de todos os complexos QRS, né? São alterações que podem ser observadas nos pacientes com hipotiroidismo, e isso não é tão raro, na prática a gente acaba vendo sim. Agora falamos das situações secundárias, né? Situações clínicas que não são relacionadas a doenças do sistema de condução. Agora nós vamos para as doenças, patologias do sistema de condução. A bradicardia por disfunção do nó sinoatrial então essa disfunção do nó sinusal, né, é uma incapacidade do nó sinoatrial, sinusal, de manter uma frequência cardíaca superior às necessidades fisiológicas para a situação do momento, porque tem alguns cenários em que a pessoa pode ter uma frequência mais baixa, mas diante de um aumento da demanda, por exemplo, uma pessoa que é um atleta, tem uma bradicardia sinusal, ele vai correr, a frequência dele aumenta proporcionalmente, né? Uma criança, né, tá dormindo, tem um tônus vagal aumentado, de repente ela acorda assustada, aquela frequência sobe subitamente. Agora, diante de uma disfunção do nó sinusal, essa frequência não acompanha essa necessidade fisiológica para a situação. Então, no eletro, eu vou ter diversos cenários. Só lembrando que quando eu falo em uma disfunção do nó sinusal com sintomas, eu posso usar o termo doença do nó sinusal, tá? Então, se a pessoa que tem disfunção do nó sinusal ou sinoatrial tiver sintomas, eu falo em síndrome do nó sinusal, tá bom? E no eletro eu posso ter diversos cenários. Esse nó doente, ele pode se manifestar eletrocardiograficamente com diversas situações. Então, com pausa ou parada sinusal, eu vou falar todas elas, tá? Bloqueio sinoatrial, bradicardia sinusal, ritmos de substituição ao escape, fibrilação, flutter, síndrome braditaque. Vamos começar falando então sobre a bradicardia sinusal. Então, nada mais é, né, do que um paciente que mantém a origem normal da onda P, do ritmo cardíaco, que é o ritmo sinusal, porque a origem desse estímulo continua vindo do nó, mas com uma frequência abaixo de 50 em adultos ou abaixo do limite inferior da normalidade para criança. Então, o que acontece aqui nesse eletro, né? Uma frequência cardíaca menor que 50, porém mantendo o ritmo sinusal. Tem várias causas, né? A gente pode ter até uma manifestação disso no sono, por predomínio da ação vagal, pacientes que têm uma atividade física mais intensa, um atleta, por exemplo, né?
Mas lembrando sempre que no contexto do normal, essa situação da bradicardia sinusal aumenta diante da demanda. Na doença do nó, por exemplo, não. A parada sinusal, ela é uma pausa na atividade do nó, né? Superior a 1,5 vezes o ciclo PP básico. Então, como eu falei sobre as pausas e paradas, né? Ela tem significado clínico quando é maior do que 2 segundos, é uma falha na formação do impulso do nó. Então, ele deixou de gerar aquele momento, aquele impulso do nó. E eu vou ver então uma interrupção temporária desse automatismo do nó. É como se o nó falhasse. Aqui um exemplo, né, dessa situação clínica, e eu vejo uma pausa, né, na atividade do nó superior àquele 1,5 vezes ao ciclo PP básico, né? Na verdade, aqui chegamos a uma forma extrema, né, uma pausa ventricular também. Mas aqui eu venho um batimento sinusal, de repente uma pausa, um batimento e uma pausa ainda maior, até que esse paciente degenera para pausa ventricular também, tá? E aqui embaixo um ritmo, né, de juncional de escape. Agora, falar sobre bloqueio sinoatrial. Bloqueio sinoatrial, a gente não costuma falar muito sobre ele, né? Porque ele costuma muito na prática clínica ser confundido com parada sinusal, arritmia sinusal, bradicardia sinusal. Ele é subdiagnosticado na realidade. Ele é um distúrbio de condução do estímulo do nó para os átrios e ventrículos. Então, existe uma formação do estímulo no nó, mas na hora de conduzir, né, no tecido adjacente, do miocárdio dos átrios, para o tecido do átrio adjacente, ele tem esse bloqueio, esse atraso na condução. Então, é um bloqueio de saída do nó, na condução entre o nó e o tecido do átrio ali ao redor, tá? É na condução desse estímulo que manifesta muitas vezes eletrocardiograficamente como pausas. Ele pode ser dividido em bloqueio de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. O bloqueio sinoatrial de primeiro grau, ele não é detectável no eletroconvencional de superfície, tá? Então eu vou ver o eletro normal, não consigo identificar. Como que eu sei que existe então? Nos estudos endocavitários, né? Estudo eletrofisiológico, eu consigo ver, como eu vou mostrar ali para vocês à frente, esse atraso na condução depois do estímulo na saída do nó para a condução para gerar a despolarização do átrio, tá? O de segundo grau, ele é o mais comum. Ele consiste na ausência da inscrição da onda P em um ciclo. E o de terceiro grau, a ausência da onda P sinusal e um ritmo de escape atrial ou juncional subsequente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, falando agora sobre o bloqueio sinoatrial de segundo grau. Ele pode ser dividido em tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, então, lembrando, é um atraso na condução, né? Um atraso na propagação daquele estímulo, na condução do estímulo que surgiu do nó. O nó disparou um estímulo, mas na hora de conduzir para o átrio, ele está atrasado, tá? Então, vou falar agora para vocês entenderem, no tipo 1, existe um progressivo encurtamento do intervalo PP até a ocorrência de pausa de duração menor que o PP basal. O novo ciclo é maior que o último. Eu vou mostrar para vocês para ficar mais fácil de entender. Existe uma correlação, né, conceitual entre o bloqueio sinoatrial de segundo grau e o que nós vamos falar mais à frente de bloqueio atrioventricular de segundo grau, né? Então, o tipo 1, ele vai progressivamente avisando que ele vai bloquear. Então, é um progressivo encurtamento do intervalo PP até a ocorrência da pausa. E essa pausa tem uma duração menor que o intervalo PP basal. E o tipo 2 não tem diferença entre os ciclos PP e subitamente tem a pausa, né? E geralmente a pausa corresponde a 2 ciclos PPs prévios ou múltiplos. Falando assim, parece grego, vamos ver, enxergar para entender, porque senão fica um pouco difícil, né? Então, aqui nesse eletro, nessa demonstração aqui, eu estou vendo um atraso entre a descarga do impulso sinusal e o início da despolarização atrial. É aquele que eu falei para vocês de primeiro grau que a gente não consegue identificar no eletro. Ó, olha o traçado do eletro aqui da linha de cima e da linha de baixo. É igual, né? Você não sabe que tem nada de errado nesse coração. Mas quando eu vou fazer, por exemplo, um estudo endocavitário, eu vejo, né,
que esse S ele é a descarga do impulso sinusal. E a onda P, né, é o início da despolarização atrial. Aqui no eletronormal, a condução normal sinoatrial, logo após a descarga do impulso do nó, já vem a despolarização do átrio. Agora, num paciente com bloqueio sinoatrial de primeiro grau, existe um atraso para que aconteça a despolarização do átrio. Então, esse estímulo da descarga do impulso do nó, ele gera um atraso na despolarização atrial. Esse é o bloqueio sinoatrial de primeiro grau. Já o de segundo grau, ele é um pouquinho diferente, né? Então, esse primeiro, né? É o bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 2. Eu tenho a despolarização, a descarga do impulso, né, sinusal, gerando aqui uma despolarização do átrio, uma nova descarga do nó, gerando uma despolarização do átrio. Aí, quando vai haver um estímulo do nó, não tem condução. E isso vai esperar a próxima descarga do átrio para despolarizar. Então, esse ciclo aqui, ó, ele tem equivalente a 2 intervalos desse, entre as ondas P's, tá? Então, esse é um tipo 2. Agora, o tipo 2 também pode ser por múltiplos intervalos PPs bloqueados, como eu mostro aqui. Aqui é um intervalo PP bloqueado e aqui são 3 bloqueados. Mas como que eu sei? Esses intervalos aqui são múltiplos desse intervalo normal entre os estímulos. Então, eu posso observar no eletro, vamos supor que eu não tivesse aqui esse Szinho. Eu venho um ritmo normal, de repente uma pausa. Então, ele manifesta no eletro como pausas. Aí, basicamente, quando eu tiver uma pausa no eletro, eu tenho que ver se essas pausas, esses intervalos entre as ondas P's, né, que precede e que sucede a pausa, eles são múltiplos desse intervalo PP que antecede a pausa, para pensar se se trata de um bloqueio sinoatrial ou não, tá? Agora aqui o 2 para 1. Um estímulo é conduzido, o outro é bloqueado. Conduzido, bloqueado, conduzido. Na verdade, conduzido, não conduzido, né? Não é que é bloqueado. Conduzido e não conduzido. E isso é um bloqueio 2 para 1. Aqui eu achei esse esquema aqui um pouquinho melhor para mostrar. Então, no normal, né? Aqui, um estímulo do átrio gera uma despolarização e assim sucessivamente. No de primeiro grau, existe um estímulo e uma demora para despolarizar o átrio, fixa. No de segundo grau, tipo 1, eu observo, né, que ele, lembrando que esse tipo 1 é um progressivo encurtamento do intervalo PP, né, ó, essa onda P para essa tem um intervalo maior do que para essa, então vai progressivamente encurtando o PP, mas progressivamente vai atrasando mais o início da despolarização do átrio. É como se essa condução entre o nó e o átrio fosse ficando cada vez mais lenta e o intervalo PP cada vez menor, até que bloqueia, até que não conduz, perdão. E essa não condução, nesse caso aqui, que é o tipo 1, acontece uma pausa com um PP menor do que o PP basal. E o novo ciclo aqui, ele é maior que o último, certo? E aqui o tipo 2. O tipo 2 não tem diferença entre os ciclos PPs, o intervalo, né, entre o início do estímulo do átrio até a despolarização, ele se mantém semelhante, e o intervalo entre as P's também, até que acontece uma pausa, né? E essa pausa, ela ela tem diferentes formas de manifestar. Aqui, especificamente, a gente observa que é múltiplo do PP prévio, né? Então, eu vejo que, na verdade, é como se tivesse caído um estímulo aqui que não foi conduzido. Agora, quando eu tenho 2 para 1, um acontece a condução, o outro não. Um sim, o outro não. Veja que o eletro, lembrando novamente, né? Eu estou olhando só o eletro aqui, eu vejo pausas no eletro. Então, muitas vezes eu vou conseguir chegar a esse diagnóstico, outras vezes eu vou ter que lançar a mão do estudo eletrofisiológico, tá? E o de terceiro grau não tem onda P, né? Uma ausência de onda P sinusal,
e tem um ritmo de escape atrial ou juncional subsequente, né? Então não manifesta a onda P, apesar de ter aquele estímulo gerando, mas tem aquele ritmo de escape, certo? Aqui eu achei mais interessante mostrar esse esquema, que ele fala, né, o sino atrial de Wenckebach, né, como sendo aquele tipo 1, que existe um progressivo encurtamento, ó, 740 milissegundos, 700 milissegundos, no intervalo entre as P's, até que acontece uma pausa. Essa pausa, né, ela é menor do que 2 vezes o intervalo PP menor que aconteceu. Então, aqui, ela é menor do que 1.400 milissegundos, certo? Então, é um progressivo encurtamento do intervalo PP, acontecendo uma pausa, e essa pausa tem a duração menor do que 2 vezes o último, que era o intervalo mais curto, certo? Agora, no tipo 2, né? Aí já tem as pausas que são múltiplas. Então, eu venho aqui com o intervalo PP fixo, subitamente acontece a não condução e a pausa, e essa pausa é múltipla do intervalo PP prévio. Aqui, a parada sinusal, só para comparar, né? Porque a gente vai ver um eletro, olha só, são eletros praticamente iguais, né? Nós temos elétrons que olhando sem fazer o intervalo, olhar os intervalos, não dá para diferenciar, né? Então aqui eu vejo essa baseado na duração da pausa. Eu vou medir a pausa nesse elétron aqui, uma pausa de 1.400 milissegundos. Ela não é múltiplo dos intervalos PPs prévios, certo? Então, para diferenciar essas 3 situações mais comuns de manifestação de pausa no eletro de superfície. Agora, um outro exemplo, para mostrando a correlação com o estudo eletrofisiológico, né? Aqui eu tenho, digamos assim, o estudo endocavitário e aqui a manifestação do eletro de superfície é uma pausa. O que eu estou vendo aqui é uma pausa, né? Então eu venho P, QRST, outro complexo QRS, né? Uma PQRST e aqui uma pausa. No estudo endocavitário eu vejo que essa pausa teve um estímulo atrial, mas não gerou condução, né? Não conduziu para o restante do sistema de condução, parou ali. Então, isso considerando que o intervalo entre as P's aqui, ó, ele é fixo, é um bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 2. Então, esse PP é múltiplo desses outros PPs, tá? Na verdade, o que aconteceu foi que teve um estímulo aqui que não houve condução. E aqui um bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 2, mostrando essa questão do tempo, né? Então, novamente, é um exercício. Eu tenho uma pausa, eu vou olhar o intervalo dessa pausa aqui, é múltiplo do intervalo PP anterior. Então, é um bloqueio sinoatrial de segundo grau tipo 2. Mesma coisa nesse eletro. Agora, o de terceiro grau, né? O terceiro grau é bem mais raro da gente encontrar, é uma ausência de onda P sinusal e um ritmo, né, de escape atrial ou juncional subsequente. Então, quando eu vou ver, existiria, né, aquele estímulo, mas ele não acontece condução. Agora falando sobre o bloqueio interatrial. O bloqueio interatrial, ele é um retardo da condução entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Ele também tem 3 graus, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Fala-se mais, né, do primeiro e do terceiro. O primeiro grau é quando a onda P, ele vai ficar, ó, só para antes de falar dele, vai ficar muito parecido com o eletro de sobrecarga atrial esquerda. Então vai ser o ponto de dúvida dele aqui é o eletro de sobrecarga, diferenciar do eletro de sobrecarga, mas eu vou ensinar vocês a diferenciar. Então, eu tenho um retardo então da condução entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, no de primeiro grau, eu tenho uma duração da P maior ou igual a 120 milissegundos. Só. No segundo grau, eu vou mostrar para vocês que é um padrão mais transitório. Agora, o de terceiro grau, né? A gente fala mais do primeiro e terceiro. E que é o avançado, eu tenho uma onda P com duração maior ou igual a 120 milissegundos, com aquela carinha bifásica, né, corcovinha de camelo ou plus-minus em parede inferior, relacionada a arritmias supraventriculares e síndrome de Bayes. Essa síndrome de Bayes, na verdade, ela é quando eu aconteço um bloqueio interatrial associado a arritmias atriais, certo? Então, resumindo,
esse bloqueio interatrial é um atraso na condução entre os átrios. Lembra nas aulas iniciais, né, tem aquele feixe de Bachmann, que é aquele feixe entre o átrio direito e o átrio esquerdo? Então, basicamente, nessa topografia, eu posso ter esse bloqueio. Eles podem ser, então, como eu falei, parciais ou avançados, e o de primeiro grau, mais geralmente considerado esses parciais, e o de terceiro grau, os avançados. O de segundo grau, eles não são muito bem definidos nas classificações, tá? Então, eu vou olhar esse elétron em D2, vou falar, poxa, é uma onda P bífida, né? Com duração aumentada, tem esse entalhe, essa corcovinha de camelo que a gente fala, com a duração maior que 120 milissegundos. Ué, deve ser um elétron com sobrecarga atrial esquerda? Ou será que é um elétron com bloqueio interatrial? E aí o átrio esquerdo está demorando mais para despolarizar, está ficando mais atrasado por dificuldade na condução e não por excesso de massa na despolarização, né? Então, eu vou olhar isso aqui em D2, que esse padrão a gente não consegue diferenciar, e esse padrão aqui também pode ser visto, e aí é mais fácil de identificar, essa onda plus, minus, né? Positiva e negativa em parede inferior. Isso é um pouquinho mais fácil de identificar, né? Só retomando aqui, então eu estou vendo uma duração, né, em D2, nesse primeiro padrão, uma onda P maior que 120 milissegundos, ela é bimodal, tem esse entalhe, né? Eu posso ver esse entalhe na parede inferior, D2, D3, AVF, D1 e também às vezes em V4, AV6. O eixo da P é normal, né? Depois a gente vai ver como que eu vou diferenciar então esse elétron aqui de um elétron de sobrecarga. É importante olhar o V1, tá? Aí você vai olhar o V1, se for um elétron de sobrecarga, como que vai estar o V1? Lembra da aula de sobrecarga? A fase negativa do V1, que é aquela que diz respeito à despolarização do átrio esquerdo, ela, quando eu tenho realmente uma sobrecarga, ela vai estar com índice de Morris positivo, aquela parte negativa, porção negativa, maior que 1 milímetro quadrado, né? Com índice de Morris positivo. E agora, se eu não tiver isso, eu tiver esse entalhe, eu tiver um eco do paciente com um átrio esquerdo normal, provavelmente eu tô com um bloqueio interatrial, tá? E esse padrão aqui, né, do plus minus é mais fácil, já chama um pouco mais atenção, né? Essa morfologia positiva e negativa em parede inferior já chama um pouquinho mais de atenção, também com a duração aumentada, tá? Agora, outros, nós tô falando das doenças, né, do nó, dificuldade ali de condução, agora um ritmo de batimento de escape. É uma falha da formação ou da propagação do impulso elétrico. Esse escape, né? Se eu tive uma falha na formação ou propagação do impulso, vem um escape de algum lugar, pode vir do átrio, da junção ou do ventrículo, né? Aí, caso nenhum outro local assumir ou voltar ao ritmo sinusal, eu posso instalar um ritmo de escape. E aí começa realmente um ritmo mais mantendo esse padrão. Eu tenho 4 formas, né, de ritmos de escape: o ritmo atrial ectópico, o ritmo atrial multifocal, ou marcapasso atrial mutável, ou marcapasso atrial migratório, a mesma coisa, todos eles, é só muda o nome, e o ritmo juncional ou o ritmo idioventricular. Então, todos esses podem ser ritmos de escape. Então, vamos falar primeiro do ritmo atrial ectópico. Então, são causas, lembrando, para entender, vamos contextualizando, organizando na mente. São causas de bradicardia, podem ser, né, causas de bradicardia, nem sempre são, mas são causas de bradicardia. Estou falando agora de um sistema de condução com dificuldade da condução, e essa dificuldade de condução pode gerar um ritmo que não vem do nó. E aí, qual local pode assumir? Vamos falar primeiro do ritmo atrial ectópico. Só uma ressalva, né? Então, é uma atividade atrial em uma outra localização que não o nó. Então, a P não vai ter morfologia de sinusal, ela não vai ser positiva em D1, D2 e AVF, ela vai ser negativa em alguma dessas derivações. O eixo vai ser
fora do eixo da P sinusal, né? E ela pode acontecer nessa situação que eu vou falar aqui primeiro, né? Esse ritmo de escape, que é o que a gente está falando, um paciente mais bradicárdico, que o automatismo, na verdade, que é outro foco do átrio assumiu, porque teve uma certa degeneração aí, uma não condução do nó sinoatrial, ou, e aí não enquadra aqui como ritmo de escape, tá? Um automatismo exacerbado de um grupamento de células no átrio, ou seja, eu tenho um grupinho de células no átrio que assume e inibe o nó, tá? Isso já não vai ser tanto no cenário das bradicardias, mas é importante aproveitar aqui para falar que o ritmo atrial ectópico pode ser nesse contexto, tá? Mas ele pode sim ser uma frequência um pouco mais baixa. Mas aqui, principalmente hoje nessa aula, um ritmo de escape por automatismo normal de focos ectópicos atriais, então focos de outros locais que não o nó dentro do átrio, que vão gerar e deflagrar o estímulo na ausência de um ritmo sinusal, como mostra aqui esse eletro. Então, eu venho aqui com ritmo sinusal, não veio o próximo estímulo do nó, assumiu um outro foco com uma P negativa aqui de morfologia diferente do átrio e conduziu, só que o nó já recuperou e voltou a conduzir. Se esse nó não tivesse recuperado, poderia ser instalado um ritmo atrial de escape. Esse eletro aqui é um ritmo atrial ectópico, tá? Então eu vejo uma onda P aqui, ó, ela é pouco positiva em D1, mas ela é negativa em D2 e negativa em AVF. Então um eixo da P que não é uma P sinusal, mas toda P é sucedida de um QRS estreito. Eu vejo que é um foco específico dentro, que não no nó, um foco atrial ectópico. Então isso aqui é um ritmo atrial ectópico. Agora, quando eu tenho um ritmo atrial multifocal? É um ritmo originado em focos múltiplos no átrio, né? Então não é um foco só que dispara, como naquele eletro que eu mostrei. São focos diferentes. Então eu tenho pelo menos três morfologias de ondas P diferentes com três diferentes intervalos PR. O intervalo PP e PR geralmente ele é variável, tá? Mas quase sempre a gente observa uma P para um QRS. Pode ter P bloqueada, mas geralmente tem essa proporção discretamente mantida. Que é o que eu observo aqui nesse começo desse batimento aqui em T2, né? Essa P é diferente dessa P, que é diferente dessa P. E o intervalo PR desses três batimentos é diferente. Então, aqui é um ritmo, um ritmo atrial multifocal. Aqui falando então de um outro contexto, do ritmo juncional, né? Aqui então um batimento sinusal, não teve estímulo do nó, assumiu a junção, voltou o ritmo sinusal. Se não tivesse voltado o ritmo sinusal, teria se instalado um ritmo de escape juncional. E sobre o ritmo idioventricular, o último ritmo de escape que eu vou falar. Então, quando eu não tenho um ritmo sinusal, na interrupção do ritmo sinusal, o ritmo de escape ventricular se chama ritmo idioventricular. Então, se não vem o estímulo do nó, o nó falhou, e o ventrículo assume, isso é um ritmo idioventricular. Então, eu vou ver o quê? Um ritmo bradicárdico, geralmente regular, com QRS alargado, não precedido de onda P, como mostra aqui esse eletro. Então, nessa situação, a gente vai ver uma dissociação atrioventricular. Então, as ondas P não se comunicam com o QRS, elas não estão conversando. O ritmo aqui assumiu o ritmo ventricular, tá vendo? Um QRS alargado, né? E ele dissociado de quando aparece aqui a onda P, tá? Então, aqui, conforme esses critérios, um ritmo bradicárdico, geralmente regular, com QRS alargado, não precedido de onda P. E às vezes pode gerar um pouquinho de confusão, porque você fala, poxa, olha aqui, né, onde está a minha seta. Parece, né, que essa P está conduzindo, mas está com o PR meio curto, mas você já vai para o próximo batimento, isso não acontece. É porque a frequência ali está próxima, né? Então, aqui, mostrando, né, esse momento aqui, vem de uma taquicardia sinusal, né, aí vem uma parada sinusal, né, uma pausa sinusal, esse ritmo aqui é juncional de escape, essa P é retrógrada, e aqui um ritmo idioventricular, né, de escape, um QRS largo, não precedido de onda P, com uma bradicardia. Nesse eletro aqui,
Eu tenho parada sinusal e ritmos de escape. Então, eu venho um ritmo sinusal e uma parada sinusal. A onda P retrógrada pode cair antes, dentro ou depois do QRS. É uma onda que ela não está conduzindo esse batimento é de escape, mas ela cai retrogradamente dentro dele. E aí podendo ter essas diversas manifestações aqui. Aqui eu tenho alternando um ritmo, né? É uma bradicardia sinusal com o ritmo de escape juncional. Então, aqui é o ritmo sinusal do paciente, mas aí quando não assume, vem da junção. Volta sinusal. Vem, ninguém mandou do nó, junção. Volta sinusal, ninguém mandou do nó, volta junção. Então, outra situação de bradicardia, como eu falei lá no começo do delineamento da discussão, a fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Então, o que eu vou ver no eletro? Eu vou ver um ritmo, são situações diferentes, tá? Eu vou mostrar para vocês que geralmente é um ritmo irregular, com intervalo RR irregular, com frequência cardíaca menor ou igual a 50 batimentos por minuto, tá? Existe uma situação que é FA com BAVT que o ritmo não fica com RR irregular, tá? Eu vou mostrar para vocês porque é uma coisa importante de saber que existe e quando lidar com isso, não fazer erro no diagnóstico. Mas o mais habitual é esse eletro aqui. Um ritmo bradicárdico com frequência ventricular menor que 50, com RR irregular e geralmente essa linha de base instável, né? Essas ondinhas, né, mais instáveis. Isso é uma fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Agora, essa situação eu preciso saber que existe. A fibrilação atrial com BAVT, com bloqueio atrioventricular, forma total. Eu vou ficar com um intervalo RR regular, mas eu vou ter um complexo QRS não precedido de onda P, tá? Então eu fico com um ritmo bradicárdico com o intervalo RR regular, sem carinha de BAVT assim puro, né? E, na verdade, até dá para ver um pouquinho de instabilidade em linha de base aqui em V1, em D3, mas isso aqui é um FA com BAVT. Agora, outra situação, síndrome de Brady-Tach. Então, geralmente acontece em pacientes que têm doença do nó sinusal. Ela é uma bradicardia depois de uma taquicardia supraventricular atrial. Então, é como se instalasse uma taquicardia atrial, aí exercesse um efeito de deprimir o nó sinoatrial. Aí o nó para de mandar estímulo, dá uma parada sinusal prolongada, e quando sai da taquicardia, o nó não assume. E aí eu venho um ritmo bradicárdico. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, posteriormente, passou ali, então, veio uma taquicardia atrial, o nó ficou ali meio que inibido, saiu da taque, quando sai da taque, o nó não assume e lá depois o nó retoma a atividade e vai aumentando progressivamente a frequência, que é o que aconteceu aqui. Então aqui eu venho aqui de uma taquicardia atrial. Essa taquicardia atrial sai subitamente, nesse período o nó ficou inibido, né? E aqui o que acontece? O nó não entra, né? E aí vem uma bradicardia. Então, a taquicardia deprimiu o automatismo do nó, mas quando o nó foi voltar, ele demorou para se recuperar. Aqui, mesma coisa, é um outro exemplo. Esse exemplo aqui tem uma alternância entre ritmo sinusal, querendo instalar um flutter, aqui começa a instalar o flutter, aqui se instalou o flutter. Então, aqui é um flutter atrial, de repente o paciente sai do flutter e o nó não assume. Olha o tamanho da pausa que ficou. 5,5 segundos nesse paciente. Até que a junção trouxe um ritmo juncional de escape. Esse exemplo aqui ele é bem interessante, né? O paciente é, é bem bonito. Eu vejo aqui duas coisas sobrepostas, né? Esse paciente tem um bloqueio sinoatrial, então tá vendo que eu vejo uma bradicardia aqui, umas pausas,
Essa pausa, ela é múltipla desses intervalos PPs. É como se ela fosse 3 intervalos PPs. Então, isso aqui é um bloqueio sinoatrial. Aí, ok, sai do bloqueio sinoatrial, fica um ritmo sinusal bonitinho, aí se instala um flutter, né? Aqui. Aí instalou o flutter, que é uma situação que costuma evoluir com uma frequência um pouquinho mais aumentada, apesar de que a frequência ventricular não aumentou, porque tá bloqueando, né? Tem um bloqueio atrioventricular, então fica uma, duas, três ondas para ter uma de complexo QRS. De repente sai do flutter, o nó não assume mais. Aí eu faço essa pausa gigante até que progressivamente o nó volta a assumir, tá? Então isso aqui é uma síndrome Brady-Tach. Mesmo que aqui a frequência ventricular não tenha sido tão aumentada, pode ser considerada, tá? Mas aqui mostrando o quê? Uma doença do nó sinoatrial, né? Um nó que não está assumindo suas funções como deveria. Agora eu vou falar sobre os bloqueios atrioventriculares, né? Que aí sim já são mais conhecidos, mais fáceis para a gente discutir. A gente sabe que o impulso atrial ele sofre um retardo no nó AV, né? E aí para atingir o ventrículo. E o que pode acontecer? Esse retardo ser muito grande ou ele falhar em atingir os ventrículos, né? E anatomicamente, esses atrasos eles podem ser localizados no nó, dentro do nó, ou ali no ris Purkinje, intra-ris ou infra-ris, então dentro ou abaixo do feixe de ris. E o mais comum é que quando o bloqueio acontece dentro do nó, o QRS fica estreito e nas outras situações o QRS fica um pouquinho mais alargado, tá? E a evolução dessas que o QRS fica alargado é um pouquinho pior. Então, o bloqueio é uma coisa que é estudada há muitos anos, né? E eles começaram a estudar o bloqueio atrioventricular em pacientes com síncope e bradicardia. E aí eles começaram a ver essa situação. Aqui, então, a diretriz de 2022 traz sobre os bloqueios atrioventriculares. Então, é importante citar o seguinte: em algumas situações, 10% das crianças e até 20% dos adolescentes normais podem ter bloqueio atrioventricular de primeiro grau e de segundo grau tipo 1, tá? Podendo até eventualmente fazer um tipo 2 para 1. São mais comumente encontrados no sono, mas também pode ser encontrado na vigília, naqueles pacientes que são muito vagotônicos, né? E também nos atletas. Agora, os do tipo 2, né, ou o tipo 2 avançado, ou até mesmo o terceiro grau, que é o BAVT, eles já são patológicos, tá? Eu posso encontrar o BAVT congênito, 1 a cada 20 mil nascidos vivos, e geralmente é filho de mãe lúpica, né, ou que teve aquela transferência dos anticorpos anti-RO e anti-LA pro bebezinho. Tá? A gente sabe que o nó atrioventricular ele é sensível à influência do sistema nervoso autônomo. Então, toda vez que tem um predomínio de tônus parasimpático, né? Então, como sono, atleta, indivíduos vasotônicos, eu posso ter essas situações: bloqueio de primeiro grau, BAV de primeiro, BAV de segundo, tipo Momitz 1, tá? Então, eu tenho que lembrar disso, no sono principalmente. Esses bloqueios podem ser transitórios, intermitentes ou permanentes e têm diversas causas, desde congênitas, inflamatórias, adquiridas, infecciosas, isquêmicas, degenerativas, tá? Aqui é uma rápida, só para vocês colocarem, eu vou falar sobre cada um. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um PR fixamente aumentado, maior do que o limite superior da normalidade para a idade sempre. Um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Mobitz 1, que o PR vai progressivamente aumentando até que bloqueie a P. Um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Mobitz 2, que vem com PR normal, fixamente se mantendo quando subitamente bloqueia. E o de terceiro grau é uma dissociação entre as P's e os complexos QRS. Então vamos lá. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O intervalo PR maior do que 200 milissegundos em adultos, tá? Ressaltando que é recomendado esse valor entre frequências
de 50 e 90 batimentos por minuto ou maior, o intervalo PR maior do que aquela tabela de Davignon, do limite superior de normalidade para cada idade. Isso diz, né, esse intervalo PR aumentado, ele é um prolongamento da condução, mas ela sempre está presente, então não bloqueia a onda. Sempre vai ter uma P com PR largo, um PR aumentado e um QRS. Isso fixamente aumentado, tá? E ele pode ser bloqueio em qualquer nível do sistema de condução. Lembra, ele é mais benigno, então pode ser átrios no AV, intra-RIS, infra-RIS, mas o mais comum é ser do no AV, e com QRS estreito. Esse é o exemplo, né? Então, o intervalo PR é fixamente aumentado, né? Toda P é sucedida de um QRS com o intervalo PR aumentado, mantendo esse intervalo entre todos os batimentos. Já o de segundo grau, ele pode ser Mobitz 1, Mobitz 2, 2 para 1 ou avançado. O Mobitz 1, que é o Wenkeba, ele é um alentecimento gradativo da condução atroventricular. É como se a condução fosse progressivamente ficando pior batimento a batimento e aumentando de um batimento para outro, progressivamente vai aumentando o intervalo PR e acrescentando gradativamente esse intervalo PR, só que cada vez acrescenta um pouco menos. Então, o aumento é progressivo do intervalo PR, mas o acréscimo é gradativamente menor, até que a condução atroventricular fique bloqueada e o batimento sinusal não consiga ser conduzido. Então, é um aumento progressivo do intervalo PR, com um encurtamento progressivo do intervalo RR, uma onda P subitamente bloqueada e o intervalo PR depois do batimento bloqueado, ele é menor que o anterior, tá? Ele é o menor de todos, na verdade, né? O intervalo depois do batimento que foi bloqueado. E é o intervalo que sucede, o intervalo seguinte, então veio, bloqueou. Aí veio aquele primeiro batimento, que é o menor PR de todos, o próximo batimento depois desse primeiro da recuperação, ele é o maior incremento que teve, tá? Em relação aos posteriores. E assim, essa frequência de bloqueio pode ser variável, pode ser 5 para 4, 4 para 3, 3 para 2. Então, conduzir vir 5 ondinhas P para 4 QRS ou 4 para 3, entendeu? Então, isso pode acontecer em indivíduos sem doença cardíaca, como eu falei. Então, esse aqui, ó, eu tenho um encurtamento, um aumento progressivo do intervalo PR com uma onda P bloqueada e observem que aqui existe um encurtamento progressivo do intervalo RR. O intervalo PR após o batimento bloqueado ele é menor que o anterior. E na verdade ele é o menor de todos. E esse incremento deste batimento para este batimento é o maior incremento de todos. Depois ele vai incrementando progressivamente menos. Esse paciente aqui é um paciente de 29 anos, uma cardiopatia complexa, que na verdade, olha só, um intervalo PR que aumenta um pouquinho e já bloqueia. Então, eu tenho 3 ondas P para 2 QRS, né? Então, eu tenho 3 para 2. Então, aqui, novamente, começo, onda P, aumento o intervalo PR, já bloqueia. Uma forma um pouco mais avançada. É um BAV de segundo grau, tipo 1, mas ainda assim é um Wenkeba. Agora, o Mobitz 2, eu não tenho esse incremento do PR, o PR fica igual, PR fixamente igual, de repente, né, com condução 1 para 1, o intervalo PR fixo e repentinamente uma onda P bloqueia. Depois desse bloqueio, retoma 1 para 1 com PR igual dos anteriores, ou pelo menos semelhante, tá? Geralmente aqui já é uma associada doença do sistema de condução, tá? Então aqui, PR fixamente igual, subitamente bloqueia, volta ao PR fixamente igual. E aqui só mostrando para vocês, né, que esse intervalo aqui, ele é múltiplo, porque os intervalos entre as ondas P, né, ele acaba sendo múltiplo, esse intervalo aqui da pausa múltiplo dos intervalos PPs.
Agora, o 2-para-1 é uma alternância, uma P conduz, a outra bloqueia, uma conduz, uma bloqueia. Geralmente são bloqueios também intra ou infra-RIS, né? Mais importantes. Eu não posso confundir isso com extrasístole atrial não conduzida, tá? Esse aqui é um bloqueio 2-para-1. Aqui, ó, uma P QRS, uma P bloqueada. Uma P com QRS, uma P não conduzida. P QRS, P não conduzida. Como que eu vou diferenciar de um bigeminismo atrial, né? Como se isso aqui fosse uma extrasístole. Porque esse batimento, no caso da extrasístole, ele teria que ser mais precoce, e não é. Ele é esse intervalo PP entre as P's, ele é fixo, como mostra aqui nessa forma ampliada. Então, isso é um BAV 2-para-1, porque eu vejo que este intervalo aqui, ó, de PP é fixo. E aqui também existe uma proporção, com PR, inclusive, fixo também, tá? Agora, o bloqueio avançado, né? O bloqueio de segundo grau avançado, não é terceiro grau, não é BAVT, é um bloqueio de segundo grau avançado. É um bloqueio em que eu tenho uma condução atrioventricular em menos de metade dos batimentos sinusais. Então, na verdade, eu vou ter uma proporção maior ou igual a 3-para-1. Eu tenho mais de uma onda P bloqueada. Então, eu vou gerar 3 ou mais P's para cada complexo QRS, tá? Que é o que acontece. Na verdade, aqui ele considera um BAV avançado, mas aqui é um BAVT, nesse terço que eu vou falar agora, em seguida, e aqui é um bloqueio 2-para-1. Então, na verdade, cada linha tem uma mas no geral, a proporção, né? Eu tenho mais de uma, se eu vou considerar tudo, P bloqueada para cada QRS. Agora, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou total, que é o BAVT, as ondas P são dissociadas dos complexos QRS. Então, não tem condução do estímulo do átrio para o ventrículo, eles estão dissociados, eles não estão conversando. O átrio segue lá mandando suas ondinhas, o ventrículo mandando as suas, eles não conversam, então tem dissociação. A frequência atrial vai ser maior que a ventricular, e eu posso ter o ritmo de escape, de suplência, já que não é a P que está conduzindo aquele QRS, vai depender de onde ele vem. Ele pode vir da junção, depende do foco que assume o automatismo. E aí vai mostrar se o QRS vai ser mais largo ou não, tá? Então ele pode ser transitório, paroxístico, definitivo, e ele tem inúmeras causas, né? Congênitos, cirurgias, né? Traumáticas, se mobiliza ali a região, né? Do nó, intoxicações por drogas, isquemia, distúrbio de eletrólitos, miocardites, doenças infiltrativas como amiloidose, sarcoidose, infecciosas como a doença de Chagas, doenças reumáticas, calcificações do nó, calcificações do sistema de condução, estenose aórtica, mixedema, polimiosite, tumores e até degeneração do sistema de condução. Então, o que acontece é isso aqui. Existe uma dissociação, né? A gente sempre tem que especificar, né, nos pacientes, mas existe uma dissociação entre o átrio, que segue aqui mandando o seu estímulo no intervalo, né, PP regular, e o QRS também regular. Só que eles não se conversam, então fica o intervalo entre as P's regular e o intervalo entre os QRS também regular, mas não relacionados. E aqui eu vejo o ritmo de escape, né? Aqui eu mostrei um ritmo de escape mais estreito, um QRS mais estreito, né? Um escape juncional, e aqui um escape ventricular. Então, dependendo de onde vem, e é claro, a frequência do ventrículo, ó, aqui a frequência da junção, ela é 46, digamos, a frequência, né? Aqui a frequência do ventrículo 27. Então, se o escape vier do ventrículo, as frequências ventriculares vão ser ainda menores. E aqui só mostrando para vocês que a cada bloqueio tem mais ou menos os topografias mais comuns de lesão do sistema de condução, né? Sendo que o BAVT, o terceiro grau, pode ser em qualquer parte, o de primeiro também, mas a gente observa aqui no de segundo grau, MOBITS 2, que eles são um pouquinho mais graves, geralmente é intra
e infra-RIS, que são bloqueios mais graves. Já são raros no Morbitz 1, por isso que ele tem um caráter mais benigno. Aí eu vou mostrar para vocês dois casos clínicos para a gente terminar a aula, tá? Então aqui esse eletro é de um paciente do nosso serviço, tá? É um paciente que teve duas situações interessantes aqui que nós falamos em aula, então por isso eu trouxe para exemplificar. O paciente tem um ritmo sinusal, só que tem um BAVT durante toda a gravação, quase toda a gravação. Então aqui, tá vendo? O intervalo entre as ondas P's, regularzinho. E o intervalo entre os complexos QRR, QRS também. É um QRS estreito, então provavelmente o escape vem mais alto, não é do ventrículo, deve ser da junção. E a frequência cardíaca desse paciente chegou ao mínimo no exame de 32. Acontece que ele teve muitas pausas, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, na próxima imagem. Ele teve 34 pausas maiores que 3 segundos. Por quê? Porque não teve ritmo de escape nesse momento. Então o nó continuou mandando, mas ninguém assumiu, nem junção, nem ventrículo, tá? Então aqui, esse aqui é um Holter, né, de um paciente com BAVT. Eu vejo aqui o momento da pausa. Então, o átrio continua ali tentando mandar seu estímulo, mas não conversando com o ventrículo. Então, essa pausa foi longa e essa pausa cursou com um sintoma no diário, né, do paciente no momento de frequência ventricular menor. Agora, observe aqui ó, essas setinhas azuis mais escuras, a frequência, a regularidade entre as ondas P's, e aqui as setas azuis claras, a regularidade entre o complexo QRS aqui de mais estreito. E esse é um outro caso, esse que é o paciente de 1 aninho, uma frequência média no Holter, um paciente de 1 ano de 69, muito baixa, né? E é um BAVT também, ó, intervalo PP regular, uma dissociação entre átrio e ventrículo, né? As P's não conversam com o QRS, e o intervalo entre os QRS é, né, o RR regular também, como mostram essas setas. As setas vermelhas, a frequência das ondas P's, e a seta azul marinho entre os, digamos assim, os complexos QRS, o intervalo RR, tá bom? Só por último, eu quero trazer para vocês, como questão de último conceito, essas dissociações atrioventriculares, elas podem acontecer no seguinte caso: eu posso ter dois focos, dois marcapassos distintos, independentes, um comandando o átrio e o outro comandando o ventrículo. Então, por isso que é dissociado. O átrio tem um marcapasso próprio, o ventrículo é outro, né? Ventrículo ou junção. E, e aí acontece essa frequência que fica próxima, mas a do ventrículo discretamente maior. Então, o que que acontece? Isso aqui no eletro, ó. Eu vejo aqui, né, a frequência entre os átrios relativamente fixa e entre os ventrículos também, mas elas são muito próximas, né? Por isso que dá essa morfologia aqui. E aqui é um outro exemplo dessa dissociação AV. Então, eu vejo aqui nas duas primeiras linhas, eu vejo um ritmo sinusal, né, com condução normal, com condução AV normal. A partir da terceira linha, eu já começo a ver um ritmo que o do átrio continua com aquele intervalinho, né, entre as ondas, mas o do ventrículo começa a dissociar. Só que em alguns momentos eu fico em dúvida, porque a onda P tá aqui nesse momento, por exemplo, né? Parece, né? Parece o mesmo, parece um batimento sinusal, digamos assim. Mas é porque a frequência do átrio, do foco do átrio e do foco do ventrículo tá mais semelhante. Porque é muito difícil a diferenciação, por exemplo, de um BAVT. Eu vou ter que ver a frequência se essa dissociação não é por um ritmo de escape, é por um estímulo que é gerado em algum foco diferente, um marcapasso natural diferente dentro do coração desse paciente. Isso ajuda muito nos estudos endocavitários, né? E esse último exemplo para encerrar a aula, um paciente de 57 anos com insuficiência cardíaca,
Então, fala, poxa, o paciente tem marca-passo, né? O marca-passo conduziu praticamente 100% dos batimentos, mas aí o paciente começa a apresentar o quê? Pausa, bradicardia e pausa durante o exame. Aí vou olhar o traçado, o que que acontece? É uma falha de comando. Então aqui vem uma espícula, mas essa espícula não conduz o o complexo QRS, então a falha de comando de um marca-passo também causa bradicardia, tá? Esse aqui é exemplo, ele foi de um holter do Dr. Rafael Gon, que vai dar uma das nossas aulas, que é o cardiologista lá de Campo Grande. O paciente queixava, que observava que apesar do marca-passo, tinha alguns momentos que ele ficava mais bradicárdio. Bom, essas foram as minhas referências. Muito obrigada.